Vai, só um instante. Boa tarde a todas e todos, nesta tarde tão linda. Eu quero primeiramente pedir desculpas, tivemos um probleminha técnico, mas estamos aqui. Bom, eu sou Rosali Stange Azevedo, juíza do trabalho e diretora cultural da Matra 17. Inicialmente, eu justifico a ausência da diretora da Escola Judicial, a doutora Wanda, em razão de agenda profissional. A diretoria da EJUDE gostaria de ter como mediador deste evento tão ímpar, tão especial, um juiz negro, aqui, em meu lugar, para falar desse tema que nos é tão complexo. Aí vocês podem perguntar, afinal, por que essa juíza, né, alemã, branca, para mediar este evento tão especial? Por uma razão muito simples. Nosso tribunal não tem nenhum juiz negro. Dentre 65 magistrados, entre juízes substitutos, titulares e desembargadores, nós não temos nenhum. Historicamente, a construção da efetividade dos princípios de deveres e obrigações iguais tem sido utilizada para naturalizar a inferiorização dos negros como uma forma de calá-los, né, de calando-os. Então, dar voz, falar sobre esse tema, falar sobre discriminação, sobre desigualdades, se torna imprescindível para a gente entender o motivo pelo qual existem disparidades como estas, né? Entre 65 magistrados, nenhum negro. Porque existem tantas disparidades entre brancos e negros. Eu vejo, então, essa palestra de hoje como um marco importante, uma forma de dizer, não queremos reproduzir esse discurso negacionista, negando que exista racismo. Para tratar deste assunto, nós convidamos a procuradora Valdirene Silva de Assis, que tem ganhado projeção nacional na luta contra o racismo, por sua competência, por seu engajamento e por sua coragem. A doutora Valdirene é procuradora do trabalho no Ministério Público do Trabalho de São Paulo, pós-graduada em Human Rights pela Universidade de Coimbra, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, docente da Escola Superior do Ministério Público da União, coordenadora da Cor de Igualdade do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, gerente nacional do Projeto de Inclusão Social de Jovens Negras e Negros do Ministério Público do Trabalho, coordenadora do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros do MPT, membro do Grupo de Enfrentamento ao Racismo do Conselho Superior do Ministério Público, integrante da Delegação Brasileira na Qualidade de Perita Técnica nas Convenções Internacionais do Trabalho nos anos 2018 e 2019, em Genebra, na Suíça, participando do processo de elaboração e aprovação da Convenção pela Eliminação da Violência e Assédio no Mundo do Trabalho, da OIT. Bom, antes de passar a palavra, tá? É importante dizer que o formulário de presença estará disponível para preenchimento no link aqui no chat, tá bom? E será assim, a doutora Valdirene Silva de Assis falará por 30 minutos, e depois abriremos para perguntas nos últimos 30 minutos. Passem para mim no chat, que eu vou anotar e repassar para ela. Doutora Valdirene, é uma honra, é uma alegria tê-la aqui conosco. Passo a palavra para a senhora. Doutora Rosali, muitíssimo obrigada por essa calorosa acolhida. Agradeço imensamente ao convite do TRT, da 17ª Região, Espírito Santo, EJUDE, da 17ª Região, Espírito Santo, e muito mais agradeço pela abertura de espaço para um debate tão necessário. Estamos, de fato, neste ano de 2020, 2021, enfrentando uma crise humanitária, enfrentando uma crise econômica sem precedentes,
E neste período, não é por acaso que nós temos percebido, pelas notícias que nos chegam nas nossas casas, já que a maioria de nós está em isolamento e em teletrabalho, o quanto alguns grupos populacionais padecem com os desproporcionais impactos desta crise múltipla. Todos os grupos que já têm uma vulnerabilidade nesses períodos são particularmente afetados. Aí falo de nós, mulheres, falo na minha condição de mulher preta, tá? Portanto, falando aqui por uma população que é majoritária, tá? No nosso contexto nacional, e todas essas ocorrências têm nos feito refletir de forma muito mais detida sobre o que temos hoje como realidade Brasil e por que essa realidade se conforma. E esta realidade, ela se conforma no poder público, na iniciativa privada, em todos os espaços sociais. Então, aqui, eu me predispus a trabalhar um pouco sobre a questão do racismo estrutural. E quando nós vamos pensar sobre isso, eu acho que é muito interessante nos socorrermos da literatura e de vozes de teóricos negras, que se debruçaram sobre esses eventos. Aqui eu trago à colação a fala de Abdias do Nascimento. Abdias, ele foi neto de escravos, foi um artista plástico, um escritor, um poeta, um dramaturgo, ativista do movimento negro brasileiro, deputado federal, senador, entre outras atividades que esse extraordinário brasileiro pôde desempenhar ao longo da sua existência. Abdias morreu em 97, ou melhor, morreu em 2011, com 97 anos, ele nasceu em 1914, e ele é do interior de São Paulo. Este homem, ele vai fazer um estudo muito interessante, que nós conhecemos, né, uma obra dele, que nós conhecemos como o genocídio do povo negro brasileiro, um processo de um racismo mascarado, e esta obra que vem a lume em 1977, quando Abdias ainda estava fora do país, em função de um exílio, porque vivíamos no nosso Brasil um regime ditatorial, Abdias foi exilado. E numa conferência, ele deu aula em Nova York, ele deu aula na Nigéria, e num evento internacional ocorrido lá, na Nigéria, onde ele estava dando aula, ele acabou apresentando um manuscrito, que é o que nós temos hoje como esta obra. Nesta obra, quando Abdias nos fala sobre o que é o genocídio, por ele retratado, difere um pouco daquilo que o senso comum nos mostra nesta fala que muitas vezes ecoa em tempos presentes, nas redes sociais, na mídia e de uma forma geral, em que o foco é a questão da morte de pessoas negras, mais especificamente da morte de jovens negros, das periferias brasileiras. Aí. Esse genocídio a que Abdias se refere nesta obra, que eu desde logo recomendo a leitura, vai dizer que isto, em verdade, era um projeto de extermínio de um povo. Este projeto, ele é colocado em prática muito cedo, se nós compararmos isso com a presença de pessoas negras aqui em solo brasileiro. Então, ele diz que isto já vinha considerado, inclusive, no próprio movimento desse tráfico
nesse movimento da chegada, muitas pessoas sucumbiam, morriam. E o Brasil é o país que registra o maior tráfico humano da história mundial. Além dessa morte de percurso, nós também identificamos a morte das pessoas no processo de escravização por chicoteamento, espancamento, mutilação, enfim, uma série de atrocidades que eram praticadas. Além deste processo, nós tivemos, no chamado momento da abolição inacabada, que é assim que os movimentos negros se referem a ela, esse momento da abolição, ele é, em verdade, um momento em que o Estado mais evidencia esse caráter genocida, porquanto deixar aquelas pessoas que, teoricamente, estariam ali ganhando uma pretensa liberdade ao completo desamparo, sem a educação, sem saúde, sem moradia, sem trabalho. Então, é muito importante entender até como as pessoas negras sobreviveram a tudo isso e como chegam até os dias de hoje. Seguramente não foi com a proteção tutela do Estado. A política eugenista, né, que vem embutida nesse projeto de genocídio, ela inaugura o que nós temos hoje como classe trabalhadora brasileira com a chegada de imigrantes. Então, nesse momento em que houve o rompimento formal desse ciclo de escravização humana, o natural seria que essas pessoas pudessem ser absorvidas como trabalhadores e trabalhadoras. Mas assim não foi. A nossa classe trabalhadora é inaugurada com a chegada dos imigrantes brancos. E essa política eugenista, que é essa política de tentativa de branqueamento progressivo da população brasileira, ela é levada a cabo porque naquele momento histórico, em função desse absurdo tráfico humano, essa população era esmagadoramente majoritária. E a elite, temendo, inclusive, tudo o que poderia vir na sequência desses confrontos naturais, desses grupos sociais, colocou em curso esse projeto genocida, eugenista. E isso é lido e é visto na história brasileira de diversas maneiras, inclusive muito do processo de miscigenação que a gente tem, ou seja, desse branqueamento, inclusive pela miscigenação, é resultante de violência, né? Violência sexual praticada contra mulheres negras. Nós temos aquilo que nós podemos chamar uma morte coletiva, porque toda a história, toda a cultura, toda a religiosidade desse povo é objeto de discriminação, marginalização e até criminalização num dado momento da nossa história. Até hoje, na Bahia, nós temos objetos de religiões de matriz africana que não foram devolvidos a esses sacerdotes. Foram, à época, quando a religião era criminalizada formalmente, esses objetos foram retirados, foram arrancados dos sacerdotes da época e são mantidos ainda num espaço que é um museu que tem ali peças sobre esta questão criminal. Então, são objetos sagrados que ainda estão mantidos dentro de um espaço destinados a registro de objetos frutos de crime. Então, o candomblé, toda a cultura negra, ela é considerada como algo menor. E isso a gente chama de epistemicídio, que é a morte do saber,
é a morte de tudo aquilo que diga respeito a essa cultura. Até recentemente, pessoas negras não estavam nas universidades fazendo parte da construção do saber. Elas eram objeto, nós éramos objetos de estudo. Então, nós tínhamos grandes antropólogos, sociólogos, historiadores, defensores de direitos humanos, todos brancos ou brancas, que estudavam e que se dedicavam a analisar a realidade da população negra brasileira. Mas isso não era visto através do olhar e da percepção do sujeito de direito. Então, veio com o advento do próprio Estatuto da Igualdade Racial, a inauguração desse período das ações afirmativas. E é com essas ações afirmativas que nós vamos ter uma chegada expressiva de pessoas negras no ambiente universitário. E é a partir deste momento que nós vamos ter, portanto, uma mudança muito importante na própria forma como o debate racial se estabelece na nossa sociedade. E como isto é percebido, inclusive, não só na sociedade no seu macro, mas dentro das instituições. Resulta também desse estatuto a própria norma que nós temos relacionada à reserva de vagas nos concursos públicos, concursos para membros de Ministério Público, de magistratura, né, do Serviço Público Federal e também para os servidores, tá? Servidores e membros aí de Ministério Público, magistratura. Esta é uma tentativa do Estado brasileiro de revisitar esse momento histórico e de ressignificá-lo. Por quê? Este passado de profunda exclusão e marginalização, que negava às pessoas, inclusive, o direito à terra, isso era oficialmente, era legalizado assim, negava o direito à educação. Sem essas ferramentas elementares, o sujeito não consegue fazer valer o seu núcleo elementar de direitos, garantias e liberdades fundamentais. Então, o pensar no Estatuto da Igualdade Racial, dar a ele materialidade, é uma forma de revisitar o processo histórico, de fazer justiça a estas, e aí me incluo, que são herdeiros desse momento histórico e que têm nessa sua árvore genealógica pessoas que nós sequer podemos identificar. Então, assim, esse epistemicídio, essa morte coletiva, esse genocídio, ele vai num nível que, por exemplo, é muito comum que as pessoas digam: a minha família tem origem na Itália, na Polônia, na Alemanha. Nós, pessoas negras, tivemos todos os nossos arquivos queimados. Todos os registros das pessoas que chegaram aqui pós-escravização foram cuidadosamente queimados, justamente para evitar que houvesse uma posterior discussão sobre isso, que é algo que, por exemplo, na Conferência de Durban ganhou expressão, algo que aqui, dentro do momento presente, a gente vê acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados americanos discutindo uma questão desse resgate histórico, né? Então, assim, quando a gente fala do racismo estrutural, nós estamos falando desse racismo que vem, que está assentado nessa base histórica, nesse processo todo, e que é a origem última do que nós temos hoje como sociedade brasileira. Portanto, essa postura, muitas vezes, de jogar na vítima a própria culpa pela sua mazela, que é a figura de revitimizar, no tocante à população negra, não é cabível, pelo seu processo histórico e pela forma como o Estado brasileiro, até o presente momento, ainda trata a questão da equidade racial. Tá?
aqui eu já trago, então, aos senhores e senhoras toda uma discussão que precisa ser estabelecida à luz do que nós temos enquanto realidade presente. Não é? Nós vivemos naquilo que nós chamamos um Estado democrático de direito. Bom, se ele é democrático, ele é baseado na vontade da maioria. Primeiro problema lógico desse princípio constitucional, desta base, dessa pedra angular do Estado brasileiro. Como se dizer um Estado democrático se a voz desta maioria, que no caso do Brasil persiste negra, não se faz ouvir? Não se faz ouvir no judiciário, não se faz ouvir no Ministério Público, não se faz ouvir na iniciativa privada, no executivo, no legislativo. Essa subrepresentação da participação da população negra nessas esferas de decisão, de tomada de decisão, traz uma manutenção de um círculo vicioso de exclusão, em que você tem cidadãos e cidadãs que o Estado aceita, que a sociedade aceita, que sejam de segunda classe, porque são pessoas que elas não ditam as leis, são pessoas que não dizem como o direito se aplica, são pessoas que simplesmente recebem a força do Estado, a força desse sistema legal, e no mais das vezes, esta força vem, por exemplo, numa expressão do encarceramento em massa, tá? E nesse encarceramento em massa, que não é um debate que cabe aqui, a gente tem que observar, inclusive, muitas pessoas que lá estão por crimes menores, às vezes nem foram julgadas, mas essa falta absurda de estrutura, ou seja, de uma assistência judiciária para atender a essa parcela carente, faz com que essas pessoas fiquem dentro do sistema prisional, porque não tem alguém que aponte este equívoco na sua permanência naquele local. Então, nós vamos observar que 73% das moradias do nosso país são ainda 73% das moradias que a gente considera as mais precárias são ocupadas por pessoas negras. Tá? As mulheres negras, elas estão nessa base da pirâmide, porque se a gente vai analisar essa grade, ou melhor, essa estrutura, né, salarial brasileira, nós vamos enxergar que as mulheres negras ganham menos de 50% das pessoas que a gente poderia entender que estão no topo da pirâmide, que são os homens brancos, tá? O índice de violência doméstica contra essas mulheres, né, feminicídio, também é muito superior. A violência que se sofre, a chamada violência obstétrica, que é no momento do parto, no momento da maternidade, é de quase 70% das mulheres negras, né, que são vítimas desse tipo de violência. Além de ser um número muito parecido, o que a gente tem em termos de violências que acontecem nas redes sociais, esse processo, né, de racismo que a gente vê ser propagado em redes. Bom, nós somos signatários de vários instrumentos internacionais que nos obrigam a trabalhar em nome dos direitos humanos e trabalhar em nome da manutenção de um patamar civilizatório mínimo. O que a gente poderia dizer um estándar básico de direitos humanos. Não é por outro motivo que nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a chamada Agenda 2030, tá? Então, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que as agências ONU denominam ODS, que em última análise é essa agenda, ela, no caso do Brasil, se vocês entrarem lá no site do Itamaraty, vocês vão ver que o Brasil se comprometeu com essa agenda, tá? E o objetivo número 10 dessa agenda é a redução das desigualdades, reduzir a desigualdade dentro do país e entre os seus, né? E entre
dentro do país, né, entre os seus, e também trabalhar, elaborar para que essa também redução ocorra nos demais países. Tá? É um esforço colaborativo que essa norma internacional assim prevê. E aí, nós teríamos, por conta desta agenda, né, que até 2030, né, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica e outras. A gente tem também o Estatuto da Igualdade Racial. E, como eu disse, tudo isso desagou no sistema de ações afirmativas. Dentre esse sistema, nós temos aí uma estratégia que são as cotas, as reservas de vagas. No caso do nosso judiciário, foi a resolução 203 do Conselho Nacional que inaugura esse momento para que membros possam ingressar na magistratura brasileira via reserva de vagas para pessoas negras, com o escopo de reduzir essas desigualdades desproporcionais. Tá? Inclusive lembrada aqui, no tocante ao tribunal local, pela doutora Roseli. Então, a gente vê que, de fato, essa resolução, ao prever um mínimo de 20% de vagas, e isto, né, precisaria ser implementado, precisaria acontecer e elevar, a partir do momento que a resolução é aprovada, nós vamos ter, isso aconteceu em 2015, a gente vai ver o Conselho Nacional de Justiça fazendo projeções de quando que o judiciário iria, pelo menos, cumprir essa reserva dos 20% no quadro de magistrados Brasil. E a cada ano, quando o Conselho se debruça sobre essa estatística, ele eleva isso. Ou seja, estamos muito distantes de conseguir cumprir o mínimo de 20% para uma população que é majoritária. Né? Bom, se a gente olha os dados, né, da magistratura do nosso país, a gente vai ver que o Conselho ele fez um estudo, um sociodemográfico, e ele encontrou um percentual na magistratura Brasil de 18% de magistrados negros e negras. Tá? Aqui existe também aquela questão que para alguns sempre vem, que é pretos, pardos, né? A gente fala pretos, a gente fala negros, a gente fala pardos. O IBGE traz a nomenclatura que oficialmente nós adotamos para o estudo da matéria. O IBGE nos traz a denominação população negra para todas as pessoas que se autodeclarem pardas e todas as pessoas que se autodeclarem pretas. Eu iniciei essa nossa conversa dizendo que eu me autodeclaro preta. O pardo, ele é, antes de tudo, miscigenado. Ele pode ser pardo porque ele é uma mistura de branco com índio, e aí sim ele vai compor essa parcela que pode se beneficiar, inclusive, de reserva legal. Ou melhor, se ele é uma pessoa que é miscigenado, né, indígena e branco, ele vai usar da reserva própria para população indígena. Mas se ele é uma pessoa, ou se esta pessoa é uma descendente, né, de essa origem, né, negra e branca, portanto, essa pessoa que vai ter uma tez e características que vão se atenuar em razão dessa miscigenação, mas que ela ainda tenha fenótipo negro e seja lida socialmente como negra, ela é beneficiária da reserva. Tá? É muito importante aqui, quando a gente fala disso, que na aplicação, né, das reservas,
Há também, acho que a mais recente, a Resolução 336-2020, onde o Conselho Nacional instituiu 30% para os programas de estágio no Judiciário. Então, vejam que as políticas afirmativas, elas até estão aí para mitigar os efeitos desse passado nefasto. Mas como que a gente tem trabalhado com elas? A gente tem conseguido que essas normas saiam do papel? A gente tem conseguido que os nossos processos, os nossos certames, eles, de fato, consigam fazer valer o que é uma ação afirmativa? Se a gente vai analisar a maneira como isto é trabalhado em várias instâncias do Ministério Público ou do Judiciário, eu posso trazer para vocês uma série de pontos que precisariam ter uma atenção especial, a bem de que, efetivamente, essa reserva fosse entendida como ação afirmativa. E que ela não fosse, de alguma forma, invalidada por alguns critérios que alguns pesquisadores chamam de cláusulas de barreiras, ou por alguns critérios que vão num caminho de meritocracia, invalidando o espírito do que é uma ação afirmativa. Então, existe uma necessidade, eu vou ficar aqui à disposição de vocês, mas me deram meia hora, né, para fazer essa primeira parte, então eu vou tentar fechar assim, e fico aqui para a gente prosseguir no diálogo. Dentro dessa nossa lógica de entender os processos seletivos, ou melhor dizendo, os nossos concursos. E aí, quando eu falo os nossos, é porque esse olhar não é da magistratura, esse olhar também é do Ministério Público. Nós comungamos, feliz ou infelizmente, dos mesmos problemas, tá? Já que nós estamos lidando aqui com aquilo que eu mencionei, que é o estrutural, que a sociedade nos traz e que cada instituição, cada ator social precisa assumir uma postura consciente de não se permitir trair pelas artimanhas dessa estrutura racista. Ela é forjada através de muitos mecanismos. Você, crescendo numa sociedade que tem essa estrutura, você tende a sucumbir a alguns estereótipos. Dentre esses estereótipos está, por exemplo, o lugar que a sociedade atribui à pessoa negra no mundo do trabalho, ou no espaço profissional como um todo. Então, é muito importante momentos como esses, em que a gente ouve alguém, vamos dizer, tem esse pertencimento, porque é alguém que tem uma vivência por ser um sujeito de direito da temática, mas a gente não avança na questão racial brasileira numa conversa que se dê apenas com pessoas pretas, negras, pardas. Não. A gente precisa, para poder fazer o enfrentamento disso, ter algo como um grande pacto antirracista. E isso passa, principalmente, pelas pessoas brancas, já que no nosso Estado democrático de direitos há uma inversão, e é a minoria que está no poder. Então, se a minoria detém esse poder, não é possível que a gente promova justiça sem que esta minoria tenha esta assunção de postura antirracista. Então, falar do antirracismo é dizer que ele é mais que um discurso, ele é prática, e ele é prática cotidiana. Por quê? Porque essa estrutura racializada, essa estrutura que tem os estereótipos marcados, né, que militam contra a população negra, que temos, portanto, isso sendo reproduzido dentro dos institucionais, e aí nós temos o chamado racismo institucional, essa repercussão dessa estrutura social dentro das instituições, na sua demografia, na distribuição dos cargos de comissão, na distribuição de cargos pela progressão, né, promoção, ocupação desses postos de mando e gestão. Então, assim,
É muito grande o debate que a gente precisa fazer, mas eu acho que, pensando no judiciário, democratização e enfrentamento ao racismo estrutural da perspectiva do judiciário passa por um olhar atento, por uma política séria de equidade étnico-racial. Política que seja a instituição de competentes comissões de heteroidentificação para poder validar a autodeclaração das pessoas durante os processos os concursos, porque se você olha para uma pessoa e ela diz para você, eu sou azul, eu sou branco, eu sou amarelo, isso, na sua esfera pessoal, ela pode, e eu posso dizer que sou um copo, e se isso não tiver uma repercussão maior na sociedade, eu me autodeclaro como eu quiser. Todas as vezes que eu estiver fazendo uso de uma política pública, então eu estou impactando na sociedade, eu estou produzindo prejuízos a terceiros quando eu usurpo direitos de terceiros. Portanto, o beneficiário da reserva legal tem que ser pessoa, segundo diz o Supremo Tribunal Federal, que tenha fenótipo. Se você não é marcado pela discriminação racial, se você não é lido socialmente como uma pessoa negra, então você não é legítimo destinatário dessa ação afirmativa. Tá? Bom, eu tinha preparado um vídeo que era bastante importante, e eu espero aqui que o Felipe, nesse meio tempo, o Felipe tenha conseguido me ajudar. A gente vai conseguir exibir, Felipe, o vídeo? Porque aí eu dou por encerrada essa parte introdutória da minha fala, a gente exibe esse vídeo, ele é muito importante, ele é de um projeto do Ministério Público do Trabalho, um projeto que eu coordeno, que é o Canal Preto, ele é um espaço onde a gente tem a parceria da Organização Internacional do Trabalho, ONU Mulheres, Caritas Brasileira, e o que nós fazemos aqui dentro desse projeto é discutir protagonismo de profissionais negros e negras na sociedade brasileira e ter um foco de gênero, raça e classe. Aí eu brinco com as colegas de coordenação e os colegas da coordenação do projeto, que é praticamente uma tradução dos ensinamentos de Angela Davis, mas esse projeto Canal Preto é um sistema de redes sociais, inclusive o YouTube. Tá? E aí eu trouxe para vocês um vídeo de uma desembargadora extremamente importante daqui, do TRT São Paulo, que vai agora falar para nós. Está sem áudio, Felipe. Oi, Felipe, eu continuo não ouvindo. Felipe, perdão, as pessoas não estão realmente ouvindo, porque o seu microfone está desligado.
Doutora Valdirene? Oi. Vamos, então, dar seguimento às perguntas. Eu já estou com 2 perguntas muito interessantes aqui. Assim que a gente conseguir passar o vídeo. Pode ser? Ou o que a senhora acha? Vai retomar, então, né? Pode ser, Felipe? Tá. Em breve a gente passa o vídeo. Parece que é bem interessante, gente. Vamos à pergunta, a primeira pergunta do doutor Ney, juiz do trabalho aqui do TRT da 17ª região. A senhora acha que a semântica ainda é utilizada como ferramenta de apartheid? E tem uma outra pergunta também em sequência. E que investimento cultural por uma linguagem adequada pode ser vista como uma ação afirmativa? Olha, essa pergunta, né, no que tange a semântica, o colega que faz essa pergunta pode ter alguma intencionalidade com ela. Vou fazer a minha decodificação aqui do que compreendo como ideia da pergunta. Quando nós pensamos que o uso da língua, quando nós pensamos que expressões do cotidiano, que são naturalizadas, elas vão reforçando estereótipos negativos, sim, nós vamos ter que toda essa estrutura, né, inclusive a linguística, inclusive a semântica, pode, muitas vezes, servir a propósitos elitistas, pode e serve a propósitos discriminatórios. Eu acho que aqui é interessante a gente lembrar, por exemplo, um evento recente. Uma grande empresa do setor de lojas, ela fez uma campanha muito interessante mesmo. Todo mundo cresce, ou cresceu, ouvindo falar do criado mudo. Por exemplo. Sem querer dividir. Aí, o criado mudo, que era uma peça de mobiliário que jamais mereceu maiores críticas, né? Essa expressão, esse nome, esta loja resolveu, a Etna, eles resolveram revisitar o conceito, encontrar a sua origem, e viram que isto era resquício do processo escravagista, uma vez que esta figura, antes não era um móvel, era de fato um criado, uma pessoa negra, escravizada, que era colocada do lado da mesa do senhor desta casa e ficava ali à noite para lhe servir, certo? Então, saber, conhecer o nosso processo histórico nos mostra o quanto de discriminatório e o quanto de racismo estrutural ainda se respira. Tá? Essa expressão é uma delas. O dia de branco, significando, por exemplo, que o dia de preto é um dia ruim, então esse contraste em que você coloca o preto sempre na negatividade, né? Denegrir, né? Existem várias expressões que o movimento negro traz, várias expressões que a gente poderia, nega maluca, são muitas as expressões que a gente poderia trazer aqui, que elas carregam dentro da sua gênese esse propósito de discriminar, de marginalizar pessoas, no caso do que nós tratamos aqui, pessoas negras. Isso não acontece apenas com a população negra, mas o nosso foco aqui é discutir, né, a questão racial. Certo. Temos uma outra pergunta. Deixa eu abrir aqui, que é uma pergunta
de uma pessoa de outro tribunal, e a gente tem pessoas de outros tribunais nos assistindo, né? Pessoas de outros, e é muito bom, tá? Cumprimento a todos vocês, agradecemos já, desde já. Vamos lá, pergunta é um pouco longa. Como a doutora vê o crime de injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal de 40? Pois, a meu ver, é da Adriele, servidora do TRT da 9ª Região. Pois, ao meu ver, ele, na prática, impede a caracterização do crime de racismo em si. Aí ela explica. Pois sobre a qualificação penal de injúria racial, ninguém é condenado pelo inafiançável e imprescritível crime de racismo do artigo 5º, do inciso, né, do artigo 5º da Constituição Federal. A pessoa racista, ela comete vários absurdos, mas sempre enquadrada no tipo penal de injúria racial, e nunca responde por racismo. E ninguém sequer é preso em flagrante, pois como a pena máxima da injúria racial é de apenas míseros 3 anos, pelo artigo 322 do Código de Processo Penal, a autoridade policial pode ela mesma conceder fiança, sendo que pelo artigo 323 do inciso 1º do Código de Processo Penal, o crime de racismo é inafiançável. E aí ela afirma, para mim, o crime de injúria racial tem obstado propositalmente a caracterização do crime de racismo, dando margem a mais impunidade para racistas. Qual a opinião da doutora sobre isto? Bom, eu não atuo na área penal, assim como os que estão aqui, eu sou da área trabalhista, eu sou do Ministério Público do Trabalho, mas óbvio que por ser uma pessoa negra, mulher preta, eu conheço, sim, este debate, e o que eu posso dizer a você que pergunta é que a exegese que a gente faz, né, a interpretação, esse exercício que a gente faz de compreender o direito, de transportar o que são os seus valores, né, ou todos as normas que estão dentro desse nosso sistema normativo, e aplicar esse conjunto a casos concretos, este exercício, para quem é pós-positivista, não enfrentaria esse tipo de debate. Nós estaríamos aqui discutindo qual é o escopo do crime de racismo, nós estaríamos discutindo aqui, portanto, quais são as normas que preponderam, quais são os valores que preponderam, e como a gente, enquanto operadores do direito, como que nós vamos, de fato, fazer valer o texto constitucional e o texto legal. Portanto, muito mais do que o que a lei nos prescreve, há também um conteúdo muito importante de subjetividade, que é o do aplicador do direito. Tá? E uma vez até que direito não é matemática, não é uma ciência exata. Então, eu interpreto, e nesse movimento, eu não estou criando o direito, mas eu estou colocando ele, o sistema, em consonância com a demanda posta, com a relevância dos direitos que me são trazidos à consideração para uma entrega jurisdicional consentânea com o espírito do meu sistema normativo, mais que tudo, pela defesa dos direitos humanos, né? Direitos e garantias, liberdades fundamentais. Agora, este debate da questão racial no nosso país precisa avançar, porque parte do conceito e da forma como as pessoas, inclusive, enxergam o racismo para que se consiga aplicar o preceito legal, para que o tipo legal seja aplicado. E se as pessoas não têm uma compreensão daquilo que é racismo, discriminação propriamente, ou daquilo que elas consideram como algo jocoso, não foi a intenção da pessoa, ou seja, se o próprio aplicador do direito apresentar ou validar escusas que invalidem o tipo penal, então nós seguiremos nesse vácuo.
é importante, portanto, ali que a gente consiga, de fato, fazer uma discussão mais aprofundada sobre o tipo, compreender o que é este conceito, e, a partir disso, fazer uma aplicação que seja consentânea com o espírito do crime imprescritível de racismo que o nosso Constituinte colocou lá na Constituição de 88, que a Lei CAO nos transporta aqui para o plano infraconstitucional e ter, portanto, condições de enxergar o ordenamento não como um movimento mecânico, mas como um movimento em que nós temos que ser efetivos. E, portanto, ir muito além de Kelsen, ir muito além dessa visão positivista que ainda prepondera no sistema jurídico nacional. Joia. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa anônima que chegou pelo WhatsApp. Aí ela fala assim, minha pergunta é quanto às cotas, né? Algumas pessoas falam que são contra cotas raciais, pois os negros não precisam de facilidades para entrar nas universidades, concursos e empregos. Defendem apenas cotas sociais. Outros defendem somente cotas raciais, sem só cotas sociais, né? Raciais e não sociais. Um terceiro grupo entende ser necessária a existência das duas cotas, sociais e raciais. Então, teriam 3 ou mais, né, pessoas. E aí a pergunta, o que a doutora poderia falar sobre essa discussão? Quando nós pensamos em ações afirmativas, nós precisamos entender o porquê dela. E toda ação afirmativa é temporária e dirigida. Quando eu quero fazer uma ação afirmativa, na sua lógica sistêmica, eu vou encontrar um grupo populacional que padece de uma discriminação crônica, histórica, e que, sem a adoção dessas medidas, vai permanecer à margem desse círculo vicioso, né, de pobreza e exclusão. Nós vamos enxergar que existem essas ações afirmativas para mulheres, nós vamos enxergar que existem essas ações afirmativas para pessoas com deficiência. E por conta do que é a sociedade brasileira, nós temos um conjunto de ações afirmativas pensadas para inclusão social da população negra. Não substitui a cota, a reserva de vaga racial a social. Eu dou um exemplo. Eu sou uma mulher preta. Eu entrei no MPT, Ministério Público do Trabalho, faz 20 anos. Então, na minha época, esse debate não existia ainda. Eu não me beneficiei disso. Sei que no meu histórico tem, sim, traços do que a gente pode considerar privilégios, tá? E que, portanto, seriam escusas interessantes aí para eu entender por que eu fiquei fora desse que é o padrão excludente da camada populacional ou da parcela populacional que eu integro. Eu tenho elementos que são diferenciados e que me permitiram romper o círculo. Mas, eu, ainda assim, quando eu não estou de carteira na mão, dentro do meu carro, quando eu não estou dentro do prédio do Ministério Público, eu não sou lida como uma autoridade, como uma pessoa branca, que seja ou da magistratura ou do judiciário. Então, é muito frequente a gente perceber algumas cenas de constrangimento de advogados e até membros de Ministério Público em prédios, por exemplo, do judiciário, ou fora do nosso espaço, porque eu estou falando do institucional. Se eu estou no supermercado, ninguém vai me ler como uma autoridade. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o problema para a população negra não é apenas falta de dinheiro, falta de acesso à educação, falta de acesso
ao trabalho, mas é uma necessidade de romper com estereótipos poderosos que estão estabelecidos até nesse inconsciente coletivo, de que, por exemplo, quando eu me apresento como procuradora, coordenadora de fórum, membra do Conselho Nacional, né, eu colaboro com o Conselho Nacional do Ministério Público, isso causa perplexidade, até mesmo para funcionários das instituições por onde circulo, porque não é comum uma pessoa negra estar ali. Muito mais do que pensar em outra questão, a gente pode dizer que essa falta de referência causa essa estranheza. Então, o que eu estou querendo dizer? O uso das ações afirmativas na educação, ensino superior, o uso das ações afirmativas na magistratura, no judiciário, o uso de ações afirmativas, que é onde eu tenho trabalhado recentemente, na iniciativa privada, para que jovens negros e negras ocupem postos de mando e gestão na iniciativa privada, também uma discussão sobre representatividade negra na mídia, que também coordeno dentro do MPT, essas discussões, elas são importantes para que a gente construa novas imagens sobre profissionais negros e negras, novas leituras sociais sobre os corpos negros. Então, o que eu estou querendo dizer é, não vou debater a cota social. Se quiserem estabelecê-la, que estabeleçam. Mas ela não guarda nenhuma relação com a cota racial. Porque você pode conferir a uma pessoa, que é o meu caso, um padrão socioeconômico adequado, mas você não vai livrar esta pessoa do racismo estrutural. Para enfrentar racismo estrutural, tem que ter cotas raciais, ocupação de espaços estratégicos, representatividade. Muito bem. Eu tenho uma experiência minha, né, com cota. Eu tinha acabado de debater cota, eu nunca tinha pensado sobre o assunto. E no mestrado a gente debateu e eu falei, olha, eu não sei se eu sou a favor, contra. Enfim, eu não tinha uma posição quanto a isso. Aí a pessoa que estava dando a palestra falou sobre a violência, questão racial, e falou, olha, observa, você tem filho? Eu falei, tenho. Observa, para um pouquinho na porta da escola do seu, qual escola ele estuda? Eu falei, Darwin. Uhum. E aí você observa os alunos saindo. Exatamente. Você vai observar os alunos saindo, esses alunos são os que vão entrar nas universidades, porque afinal é uma prova difícil, então são os alunos de melhores escolas. E aí, quando a senhora falou sobre construção do saber com o olhar do negro, quando nós teremos uma construção de saber com a cultura negra, com o olhar do negro, né, do preto? É um pouco difícil falar preto para a gente, tá? Que a gente cresce falando que, ouvindo, não pode chamar de preto, tem que chamar de negro, né? Mas vamos nos acostumando. Porque é branco, então é preto, né? Então, eu fiquei observando ali na porta, fui buscar meu filho, e foram passando os adolescentes, aqueles que vão, né, como outras escolas, nenhum negro. Fiquei 1 hora esperando, observando, e esses são os que vão entrar numa universidade e que vão construir o nosso falar, né, o nosso olhar, nosso pensar, né? A estrutura de poder. Exatamente. E aí é uma pergunta minha aqui, até agradecer a Germana me ajudou passando textos para a gente, dentro de um texto que ela me passou. Obrigada, Germana, pela sua ajuda. Quando a gente pensa no Brasil, né, hoje, o Brasil como ele é, a gente tem uma carga tributária que é substancialmente incidente sobre o consumo e salários, né? Hoje, nossa carga tributária é equivalente à de países desenvolvidos, sendo que nos países desenvolvidos há uma fatia maior de tributação sobre renda e patrimônio dos mais ricos, né? E aí vem dos mais ricos, o que acaba por refletir em maior grau de efetividade dessas políticas na distribuição dos recursos públicos nesses outros países. Já no Brasil, como eu estava dizendo, a participação tributária sobre o PIB acaba por onerar os mais pobres, né?
a maior parte da riqueza do país não é produzida pelos mais ricos. Isso a gente acaba... É a conclusão natural dessa tributação, né? Então, pela incidência tributária sobre os mais pobres. É a camada em que as pessoas negras sempre estiveram na linha mais baixa, né? Dessa base piramidal. Então, a gente pode afirmar, essa é a minha pergunta, nesse contexto, né, dessa tributação econômica sobre os mais pobres, então, sobre ainda os mais, dentre os mais pobres, aqueles que estão na camada mais baixa, a gente poderia dizer que a superexploração do trabalho e essas escravidões modernas, né, esses novos modelos de relações de trabalho que a gente tem acompanhado, não seriam meras distorções. Isso é uma distorção que a gente precisa consertar, mas ele é uma parte fundamental desse modelo econômico que vem desde o início da história do Brasil? Essa é a pergunta. Exatamente. Então, a senhora pergunta e a doutora Rosali já responde. Já responde. Quero trazer essa estrutura, né? Por isso que a gente pensa em racismo estrutural. O que é o Brasil? Como é a estrutura, né, desse Brasil? Façamos esse, né? Eu faço esse exercício. Faça o exercício de voltar no tempo, no dia 14 de maio de 1888. Então, num dia, as pessoas estavam ali em condições degradantes, etc., mas pelo menos elas tinham um teto, alguma comida, e tinham alguma ocupação. No dia seguinte, elas foram expulsas. As que puderam permanecer ficaram em condições análogas, e ficaram pelas cozinhas, né? Então, o histórico nos mostra que, por exemplo, as mulheres que trabalhavam muito vendendo doces, quitutes, que faziam os trabalhos domésticos, lavavam as trouxas de roupa e etc. As mulheres, e dentro, inclusive, desse espírito do que é a cultura, né, africana, né, e essa cultura muito ligada à religiosidade, você vai entender que os historiadores colocam os terreiros de candomblé como verdadeiros espaços de resistência e que são, em última análise, os responsáveis pela perpetuação desta parcela populacional no nosso país, porque ali se estabelecia um regime de colaborativo, de a manutenção ali da sobrevivência de todas aquelas pessoas. Então, o trabalho doméstico ser hoje ainda predominantemente exercido por mulheres, um traço do machismo, e ser predominantemente exercido por mulheres negras, um resquício desse processo histórico. Aqui nós temos uma arquitetura que ela é muito peculiar, e quem já saiu do Brasil sabe que todo estrangeiro, quando chega aqui, fica perplexo ao saber que nos nossos apartamentos e casas nós temos quarto de empregada, porque isso não existe na arquitetura europeia, por exemplo. Tá? E nós temos, e não só isso, ordinariamente a gente não só tem o quarto, como tem um banheiro. Então, assim, a ideia realmente do segregar, né? São várias as imagens e referências do processo escravocrata que ainda permanecem. Nós que somos da área trabalhista, e eu falo nós porque estou aqui representando o Ministério Público do Trabalho, né? Ou não representando, mas sou membro do Ministério Público do Trabalho, e os senhores e senhoras são da Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, da 17ª Região, Espírito Santo. Quem são as nossas maiores vítimas do trabalho escravo contemporâneo? Cerca de 80%. Pessoas negras. Quem são as vítimas do trabalho infantil, da exploração do trabalho infantil? Quem são as vítimas dessas tantas mazelas aí? Portanto, assim, o maior número de pessoas que se socorrem das nossas instituições, tá? São esses trabalhadores que estão lá na base,
com todas essas suas questões e dificuldades. Então, toda essa estrutura, forjada do jeito que ela tem gênese. Tá? Nada que está aqui ocorrendo agora foi posto, foi sedimentado, foi alimentado, foi construído. E se a gente quer mudar, algumas coisas nós temos que desconstruir, para, a partir da desconstrução, edificar o bom prédio, né? Porque em cima de determinadas bases, não há como plantar ou tentar, né, avançar com estratégias de direitos humanos. Você precisa romper com o trabalho escravo contemporâneo, você precisa romper com o trabalho infantil, e você precisa romper com essa lógica do racismo estrutural, que retroalimenta tudo isso, além de outras iniquidades que temos na nossa sociedade. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui de um servidor do TRT, mas não tem o nome. Como enfrentar o racismo estrutural se nós, negros, somos minoria na instituição judiciária, até mesmo invisíveis? Dá para contar nos dedos os servidores afrodescendentes, sem cair no discurso da vitimização, que é fruto do negacionismo. Quando nós estabelecemos um debate com a sociedade sobre maior e melhor representatividade social da população negra, esse é um debate para este servidor, para quem tem essa indagação. Esses debates e esse tipo de pauta, ele nasce dentro do próprio grupo de interesse. Que eu estou dizendo, eu começo a minha fala trazendo Abdias. Abdias é uma das falas mais importantes no movimento negro brasileiro. E não só, eu poderia trazer aqui N outros. Tudo que está nesse livro do Abdias, ao final do livro que eu mencionei, ele traz algumas proposições ao Estado brasileiro. É muito interessante, porque ali está um conjunto de proposições que ele traz, que são, em última análise, as ações afirmativas que hoje usamos. Ações afirmativas essas que muitas foram transformadas em texto legal. Tá? Ou seja, como que a sociedade se movimenta? A sociedade se movimenta por um natural processo de embate de forças. Tá? Então, é preciso que a própria sociedade, não só as pessoas negras, mas a sociedade em geral, num processo de conscientização, passe a revisitar esses processos. Ou seja, hoje nós temos redes sociais, elas têm um lado muito negativo, mas elas também têm um lado muito positivo. Tá? E elas têm favorecido, por exemplo, eu vou até citar um exemplo aqui, que é de uma ação que é de São Paulo, TRT São Paulo e MPT São Paulo, que é a ação dos trabalhadores de aplicativos. Em plena pandemia, eles conseguiram fazer greve. Como? Ora, eles usaram a própria ferramenta de trabalho. Eles usaram as redes, essas plataformas, conseguiram se mobilizar e eles fizeram uma paralisação. E isso trouxe uma repercussão interessante na pauta deles, para dizer que a mobilização dos sujeitos não é substituída nunca. O Estado, as instituições, elas não dão nada, elas vão responder a demandas sociais. Então, a pergunta é um pouco diferente. Como que nós, sociedade, como que nós, pessoas negras, brancas, azuis, amarelas, nos mobilizamos, potencializamos estratégias antirracistas para levar as instituições e o Estado ao cabo, né, afinal e ao cabo, a mudar seu curso. Quem muda instituições e Estados são pessoas, somos nós. Antes de quem estar dentro, a sociedade. É a demanda social que impulsiona e que dá o norte do que fazemos. Muito bem, tem uma pergunta agora do Fábio, da terceira vara do trabalho de Florianópolis. Tudo bom, Fábio, que está em Floripa? É parecida com a anterior, tá? Mas se tiver mais alguma colocação, que avaliação a palestrante faz da ausência de pessoas da raça negra nos tribunais, como no caso recém-apontado do TRT-17, e também do STF, que, se bem me lembro, só teve agora o Joaquim Barbosa.
é só reflexo da diferença percentual de acesso ao ensino de qualidade? Ou é caso de racismo estrutural atuando no preenchimento das vagas dentro da carreira jurídica? Pergunta do Fábio. Bom, o racismo estrutural, ele monta a estrutura. Tudo que está abaixo da estrutura sofre o impacto dele. Então, as instituições estão abaixo dessa estrutura maior. Elas são impactadas. E nós enxergamos nas estruturas o racismo institucional. As pessoas cometem práticas discriminatórias replicando semântica, replicando algumas expressões que são populares e o fazem sem essa conscientização do quanto aquilo importa historicamente. Elas fazem o mesmo com alguns comportamentos, algumas práticas, algumas convenções que vão obedecer determinadas lógicas que podem ser lógicas excludentes. E essas lógicas excludentes guardando relação com essa estrutura maior que nós estamos falando. Então, existe uma intencionalidade, muitas vezes, que é o racismo direto praticado de uma pessoa em relação à outra, e existe todas as amarras sistêmicas que foram estrategicamente forjadas ao longo de anos para manter o status quo, ou seja, para manter aquelas crianças que estão hoje nas escolas particulares, que são a maioria, né, como os herdeiros desse poder que está aqui posto. Como é que a gente muda essa lógica? Que é alguma coisa que algumas pessoas dos movimentos falam, fazer o teste do pescoço. Então, por exemplo, quando você ascende profissionalmente, pessoa negra, hoje, nós temos uma sensação de solidão, porque quando a gente chega na instituição, nós não somos recepcionados pelos nossos. Doutora Hilma, que vocês talvez ainda consigam assistir o vídeo, ela é a única desembargadora negra do TRT de São Paulo. A única desembargadora negra presidente desse tribunal que nós temos aqui. Então, essa sensação de histórias únicas, né, que Chimamanda fala muito, eu estou falando já de autoras negras que escrevem sobre essas experiências, isso produz um impacto muito ruim na psique das pessoas. Você se sentir ave rara no espaço, você não se sente pertencente, e é por isso que, eu volto a dizer, a cota social não faz frente a essa subrepresentação, ela não vai mitigar esse sofrimento psíquico que toda pessoa negra que ascende profissionalmente tem, que é uma solidão. Você não encontra os seus, ou encontra pouquíssimos dos seus nos espaços em que você circula. E não é só dentro da instituição, é no prédio que você mora, é nos espaços tantos que você tiver que circular e que forem relacionados com esse novo status socioeconômico que você tenha. Tanto mais você ascende, tanto menos pessoas negras você vai encontrar. Tanto mais solitária a pessoa negra que consegue romper esse círculo de exclusão se sente. E, portanto, há, inclusive, uma sobrecarga, porque você é colocado naquela figura de o representante da causa, certo? E você é só um ser humano. Você é só mais um ser humano. Então, assim, existe toda uma questão psicológica, existe toda uma questão sociológica envolvida nesse debate que a gente coloca. E, portanto, essas ações afirmativas, elas já tardam. Essas ações afirmativas precisam acontecer. Esse grau de apartheid fático que a gente vive, ele não pode ser compreendido como uma consequência natural. Ele foi e segue sendo intencional. E como esta intencionalidade está na raiz, é esta intencionalidade que dá origem ao que a gente chama práticas antirracistas. E são essas práticas antirracistas, e só elas, por brancos, negros e quem mais que se apresente, que pode reverter um quadro de tamanha iniquidade. Certo. Temos mais uma pergunta de um anônimo, que pena que não tem o nome. Como falar em desconstrução de racismo estrutural sem uma educação pública de qualidade,
sem acesso a um sistema de saúde que o atende com dignidade e alimento na mesa. A meu ver, essas condições replicam esse processo de sentimento de inferioridade que advém da escravidão, da escravização, perdão. Como mudar isso dentro da própria população negra? Então, veja, eu vou responder dando um exemplo do que eu faço dentro do MPT enquanto atividade institucional. Fizemos uma pesquisa, um levantamento para entender o que nós, membros e membros, poderíamos fazer, eu respondendo por uma coordenação nacional de prevenção e combate à discriminação do MPT Brasil. Fiz lá essa pesquisa, ou fizemos muitas oitivas, organismos internacionais, judiciário, outros ramos de Ministério Público, trabalhadores, empregadores, a sociedade foi ouvida. O que resultou daquela coleta tão rica de subsídios? A certeza de que esta falta de representatividade é uma das hashtags mais importantes do movimento negro, representatividade importa, ela tem um poder extraordinário. E, mais que isso, quando a gente sucumbe ao debate do pão na mesa, educação de base, nós estamos dando as ferramentas que o racismo estrutural precisa para se perpetuar. Ou seja, nós estamos dizendo, tenha paciência, tenha calma, só conseguimos mudar lá embaixo. Não é possível mudar aqui e daqui mudar para lá, se é que me faça entender. Ou seja, o grande diferencial das ações afirmativas colocadas em prática lá nos Estados Unidos e que produziram um efeito muito importante, eles atuam nessa fronteira desde a década de 60, é que eles fazem isso para universitários. E quando a gente replica isso no Brasil, a gente vai na mesma direção. Por quê? Porque você tem que ocupar esses espaços que vão lhe permitir ter capacitação e participar no mercado de trabalho em postos de mando, gestão. O projeto que eu coordeno nacionalmente dentro do MPT hoje é exatamente isso, inclusão de jovens negras e negros universitários. E é por isso que você tem empresas como Magalu, Bayer, fazendo processos seletivos exclusivos para pessoas negras, para cargos de trainee, que são os cargos que preparam esses jovens talentos para serem os executivos daquela empresa. E é por isso que você tem toda uma movimentação dentro do mercado de trabalho orientada nesse sentido. Você tem a OAB São Paulo fazendo um censo para identificar gênero e raça na sua demografia, e a partir daí trabalhar com ações afirmativas. Você tem a OAB Federal dizendo que tem que ter 30% de representação das pessoas negras nessas esferas decisórias da OAB Brasil afora. Porque quando esse olhar vem, coloque o jovem como aprendiz, dê para o jovem uma bolsa de educação de base. Quando que esta pessoa vai ter incidência para ocupação efetiva de espaço de relevância e quando que esta representatividade, que é tão relevante para que você possa ter os seus direitos defendidos, assim aconteça. Essa visão é uma visão mais assistencialista, e ela é uma visão que comunga muito mais com a perpetuação do assistencialismo e do próprio racismo estrutural do que com uma tentativa de quebra das estruturas discriminatórias. Essa quebra de estruturas discriminatórias, pelo que a gente observa, experiência de outros países, o que a gente está vivendo no nosso, e o que está funcionando, é exatamente trazer essa juventude para dentro da universidade. Essa juventude hoje são 10 milhões e 500 mil brasileiros e brasileiras. Agora, é muito interessante você observar, mais da metade dessas pessoas estão em situação de desemprego. Se você olhar o contingente de jovens brancos, é bem maior,
e o índice de desemprego entre os jovens brancos é bem menor. Então, assim, é impossível não enxergar o cristalino do estrutural. E não é possível que a gente se permita sucumbir a alguns argumentos que parecem interessantes, mas a gente só pode validá-los no contraste, numa reflexão um pouquinho mais aprofundada. Ótimo. Nós temos uma pergunta aqui da Carolina de Luxemburgo, da Universidade de Luxemburgo. Ela fala justamente sobre essas práticas afirmativas, né, dos Estados Unidos. E ela fala o seguinte: no Brasil, embora as dinâmicas segregacionistas não tenham obtido suporte legal tão explícito no pós-abolição, como foi nos Estados Unidos, né, suas estratégias foram dotadas de sofisticação tão ou mais eficientes no sentido de marginalizar uma majoritária população não branca. A articulação entre a ideologia da democracia racial com seu dispositivo da mestiçagem, né, que a senhora comentou, fruto de violência, e o projeto político eugênico de branqueamento fez do racismo um processo estruturante de subjetividades muito competente no construto de um inconsciente social, amarrado em fantasias e opressões negadas. Aí vem a pergunta: como trabalhar essas subjetividades? Então, eu acho que o que nós estamos fazendo nessa tarde é uma estratégia. Como eu disse, dentro da minha atuação institucional, nos meus 20 anos de Ministério Público, me dediquei sempre a trabalhar essa temática com mais variados recortes e estratégias. Recentemente, o que eu tenho feito, nós fizemos de 2017 até o ano passado, de forma mais intensa, nós estávamos com uma estratégia de maior e melhor representatividade negra na mídia, de uma forma bem intensa, tá? E eu acho que a sociedade pôde perceber uma movimentação da chegada de alguns âncoras de telejornais, de jornalistas negros aparecendo em telejornais, coisas que a gente não via anteriormente, uma maior chamada desses profissionais negros e negras para a grade da programação dessas emissoras de TV. Isso faz parte de toda uma grande articulação que se estabelece entre aqueles que estão incumbidos de uma tutela oficial de direitos sociais dessa natureza, num diálogo e numa relação próxima com os movimentos sociais, enxergando suas demandas e sendo acompanhados, né, por essas demandas dos movimentos, e trazendo esses que são, no caso, o setor que nós escolhemos, né, o setor de mídia e de comunicação, para essa mesa de debate. Tá? Nós temos hoje as maiores agências de publicidade brasileiras, elas são signatárias de um pacto pela inclusão de jovens negras e negros do Ministério Público. Elas têm ampliado consideravelmente o seu quadro de publicitários, e aí média e alta gerência trabalhando também nessa mesma esteira, e as campanhas publicitárias são cada vez mais diversas. O que é importante? Quando a gente começou esse trabalho, a gente via, ou a gente não via, a presença do negro em vários espaços. Então, por exemplo, eu cresci olhando para a televisão e achando que eu era quase um OVNI, porque eu não me via na TV. E quando você se via na TV, era no reforço de algum estereótipo negativo. Era sempre uma reprodução caricata da fase de escravização, e que colocava o negro, portanto, sempre numa posição de revitimização. Ou esses telejornais ou noticiários que tem algumas emissoras, em que o único protagonismo que a pessoa negra consegue é dentro das páginas policiais, certo? Então, essa falta de referência profissional na mídia, nos espaços sociais, doutrina a sociedade de um modo geral, formata mentes para esse conformismo,
realmente é comum e é normal que no Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e nas esferas de poder das empresas, as pessoas negras não estejam. É natural, porque você cresce nessa estrutura. Então, o que nós precisamos fazer é romper esses estereótipos. Você faz isso usando de mais variadas ferramentas. Uma delas, por exemplo, é discutir muito, não sei se vocês já viram exibições recentes daquele filme O Vento Levou. Quando você tem a exibição desse filme agora, vem um pequeno texto explicando que aquilo é um contexto histórico, vem dizendo e marcando o quão racista é aquela obra, ok? Por quê? Porque nós vamos fazendo releituras de nós mesmos e nós vamos melhorando. Essa é a vantagem de ser humano, ou deveria ser. Ótimo, gente. Eu acredito que a gente não vai conseguir passar o vídeo por questões técnicas aqui, mas podem mandar as perguntas, tá? Pelo chat, a gente está lendo. Eu acho que a gente não tem mais perguntas. Eu vou, então, passar para a doutora Valdirene para dar suas considerações finais, tá bom? Olha, um prazer ter sido convidada pela EJUDE 17, o TRT do Espírito Santo, ter sido aqui acompanhada nessa tarde pela doutora Rosali, que pontuou e foi complementando a minha fala, me ajudando, facilitando o meu trabalho aqui de apresentação de um tema que, sim, ele é um tema difícil, ele é um tema que a gente não pode esquecer, ele revolve dor, ele remonta a muito sofrimento, mas nós não temos como dele fugir. A gente precisa revisitar, ressignificar, quebrar estruturas excludentes, discriminatórias, entender o que são as ações afirmativas, entender sua razão de ser, tentar aplicá-las dentro do que é seu espírito, tentar fazer com que elas, de fato, tenham a utilidade para as quais foram idealizadas, né? Vieram a lume, num texto legal, que esses espaços de troca, de conscientização, sejam mais frequentes para que dúvidas, questões, né, possam ser sempre elucidadas, que haja uma interlocução muito grande com a sociedade, porque a sociedade vai poder, inclusive, subsidiar muitas das políticas e práticas que as nossas instituições precisam realizar, notadamente, dialogar com coletivos que não estão tão representados dentro dos nossos espaços institucionais. E um agradecimento enorme aqui também a todas as pessoas que nos acompanharam. Fico à disposição, inclusive, se vocês mandarem algo que me chegue a posteriori, eu possa responder. Então, muito obrigada, uma boa tarde a todos e todas. Bom, eu quero agradecer a doutora Valdirene pela sua fala, por compartilhar conosco, né, sua história de vida. Acho que a sua história de vida é o que tem de mais precioso para gente aqui, porque nós podemos falar sobre racismo, mas nós não podemos sentir, né? É algo que só quem sente, quem vivencia, pode falar. Então, eu quero agradecer imensamente sua generosidade, doutora Valdirene, tá? Agradecer também ao Felipe, que está conosco aqui, ao Pedrini, a doutora Wanda, ao pessoal da EJUDE, que escolheu a senhora, né, que pesquisou e encontrou esse nome tão especial, a todos que participaram para que essa palestra tão linda acontecesse. É essencial a gente conhecer o racismo, né, ouvir, dar voz, pensar, falar sobre ele, pensar formas a pergunta, né, a última pergunta, como combater, né, todo mundo perguntando como. Eu acho que inicialmente é conhecendo, né, é falando, é admitindo, é não negando, né, conhecer o racismo e as formas pelos quais o racismo acaba por estruturar a nossa sociedade tão desigual. E é importante, a senhora comentou, é importante que os brancos entrem nessa luta, né? Que não basta não ser racista. Ah, eu não sou racista. Ok, mas não basta também.
É preciso entrar nessa luta, é preciso dar voz a essa luta tão bonita. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E eu agradeço também a todos que nos assistem. Ficamos muito, muito felizes com as perguntas de todos de outros tribunais, porque estiveram conosco. Uma pena a gente não ter conseguido passar o vídeo. Tá bom? Boa tarde a todos. Fiquem bem, se protejam. E muito obrigada. Que tenham um excelente fim de tarde. Boa tarde a todos. Tchau.